E no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abiás começou a reinar sobre Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E andou em todos os pecados que seu pai tinha cometido antes dele, e seu coração não foi perfeito para o Senhor seu Deus, com o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando o seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não tinha desviado de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias de sua vida, senão só no negócio de Urias o Heteu. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias de sua vida. Quanto ao mais, dos atos de Abias e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias dormiu com seus pais e sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os sodomitas, removeu todos os ídolos que seus pais fizeram, e até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um horrível ídolo a Aserá. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouros e vaso. E houve guerra entre Asa e Baasá, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasá, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair nem entrar a ter com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e o ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos dos seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja acordo entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu pai. Eis que te mando um presente de prata e ouro. Vai e anula o teu acordo com Baasá, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel, e feriu a Ijon, e a Dan, e a Bel-Bet-Macá, e toda a Quinerete, e com toda a terra de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo a Baasá, deixou de edificar Ramá, e ficou em Tirza. Então o rei Asa fez apregoar por toda a Judá, que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá, e a sua madeira com que Baasá edificara, e com elas edificou o rei Asa a Gebá de Benjamim e a Mispá. Quanto ao mais, de todos os atos de Asa e todo o seu poder e tudo quanto fez, as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, no tempo de sua velhice, padeceu dos pés. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no seu pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. E conspirou contra ele Baasá, filho de Aías, da casa de Isacar, e feriu a Baasá em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam Gibeton. E matou-o, pois, Baasá no ano terceiro de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Sucedeu que, reinando ele, feriu a toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor, que dissera pelo ministério do seu servo Aias, o Silonita. Por causa dos pecados de Jeroboão, cometera e fez pecar a Israel, e por causa da provocação com que irritara ao Senhor Deus de Israel.
Quanto ao mais dos atos de Nadab e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E houve guerra entre Asa e Baasá, rei de Israel, todos os seus dias. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasá, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no pecado em que ele tinha feito Israel pecar. Então veio a palavra do Senhor a Gel, filho de Anani, contra Baasá, dizendo: Porquanto te levantei do pó, e te pus por príncipe sobre o meu povo Israel, e tu tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que tirarei os descendentes de Baasá e os descendentes de sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer dos Baasá na cidade, os cães o comerão. O que dele morrer no campo, as aves no céu comerão. Quanto mais dos atos de Baasá e o que fez ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Baasá dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirzá, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasá e contra sua casa, e isto por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e porque o havia ferido. No ano 26 de Assá, rei de Judá, Elá, filho de Baasá, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, capitão da metade dos carros, conspirou contra ele, estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arsá, mordomo em Tirza. Entrou, pois, Zinri, e o feriu e o matou. No ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele, e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasá, não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim, destruiu Zinri toda a casa de Baasá, conforme a palavra do Senhor que contra Baasá ele falara pelo ministério do profeta Jeú. Por todos os pecados de Baasá e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram e com que fizeram pecar a Israel, irritando o Senhor Deus de Israel com suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Elá e tudo quanto fez, não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel? No ano 27º de Assá, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirzá, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E o povo que estava acampado ouviu dizer que Zinri tem conspirado e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia, no arraial, constituiu o rei sobre Israel, a Onri, capitão do exército. E subiu Onri, e todo Israel com ele, e de Gibeton cercaram a Tirzá. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei e queimou-a sobre si e morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Quanto ao mais, dos atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Israel? Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia a Onri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu, e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos em Tirza. E em Tirza reinou 6 anos, desculpa. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata. Edificou nele e chamou a cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono do monte. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebade, e como também nos pecados com que ele tinha feito pecar a Israel, irritando o Senhor Deus de Israel com suas vaidades. Quanto mais dos atos de Onri, ao que fez e ao poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel?
e Onri dormiu com seus pais, e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel, em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal, na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Riel, o Betelita, edificou Jericó. Em Abirão, seu primogênito, a fundou. E em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Viva o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Desculpe. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para a Sareptá, que é Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sareptá. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando a lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, um vaso, um pouco de água que beba. E indo ela trazê-la, ela a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faz conforme a tua palavra. Porém, faz dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me-o aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade de matares a meu filho? E ele disse: Dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço, e levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também é até esta viúva com que me hospedo afligiste matando-lhe o filho. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor, ouvindo a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu ordem à sua mãe e disse: Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és o homem de Deus,
e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade.